Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Casa André Luiz. Agradecemos ao Jorge Luiz pela harmonização musical de hoje. Queridos irmãos, sugerimos que busquem as suas águas para serem fluidificadas ao longo da palestra. Faremos agora a nossa prece inicial. Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais, nós vos agradecemos mais uma vez por este encontro, onde iremos estudar o Evangelho maravilhoso que enviastes pelo Cristo Jesus à humanidade. Agradecemos a todos os espíritos que nos assistem sempre com suas indicações benéficas e agradecemos a todos os nossos irmãos que sempre estão aqui ouvindo estas palestras virtuais. Que a paz do Mestre Jesus, que as bênçãos de Maria Santíssima seja conosco esta noite. E assim seja. O palestrante da noite de hoje será o nosso irmão Jorge Hessen. Seja bem-vindo, querido irmão. Muita paz. Que o Mestre Jesus penetre em nossos corações e que possamos sentir os eflúvios maravilhosos de sua paz. E nesse instante em que nós estaremos utilizando os recursos da nossa inteligência, da nossa pesquisa, da nossa voz, do nosso sentimento, que tenhamos a capacidade de chegar no coração de cada um, a fim de que possamos refletirmos junto sobre a questão das mulheres. E eu vou falar exatamente das mulheres que trabalharam para Jesus, especificamente. E iniciamos exatamente com aquelas mulheres da época dele, do nosso mestre querido. Os judeus, eles consideravam os samaritanos, de uma forma geral, mais abomináveis do que quaisquer outros gentios e, evidentemente, evitavam ter contato social com os samaritanos. Entretanto, consta nos evangelhos que após marchar sobre um intenso sol, Jesus parou para beber água exatamente em Samaria e na beira do poço de Jacó, tradicionalíssimo, iniciou ali uma conversa com uma mulher samaritana. Ela estava ali para também colher água. Ao longo da conversa, essa samaritana percebeu a grandeza moral de Jesus logo num primeiro momento. Sobretudo quando ela começa a tratá-lo de judeu, e ela é samaritana, depois como Senhor. Posteriormente, chama Jesus de profeta. E por fim, a samaritana chama Jesus de Messias. No episódio, Jesus abandonou as tradições judaicas dessa aversão ao samaritano e confirmou pela primeira vez para a samaritana que ele era realmente o Messias. Informou ainda que tinha água viva e os que bebessem dela jamais teriam sede. E, obviamente, nesse diálogo com a samaritana, a própria samaritana acabou
estabelecendo diversas interrogações, e Jesus revelou para ela a infelicidade dela e descreveu o seu atual relacionamento desajustado. E ela, vendo que Jesus lhe falava de uma forma amorosa, respondeu para o Cristo: Senhor, realmente eu vejo que és profeta. Ela então, deixando o pote de água ali no poço de Jacó, dirigiu-se até a cidade e noticiou para todas as amigas: vide, vamos lá comigo, vamos ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Por acaso não é ele o Cristo? E olha, estão falando com samaritanos que estavam longe das tradições, das crenças religiosas judaicas, mas aguardavam o Cristo também. Jesus conhecia os detalhes da vida das mulheres e as respeitava, independentemente da condição econômica, da condição de crença, da questão cultural, da nacionalidade, da estrutura moral. Não importava isso para Jesus. E podemos ver isso num outro momento, quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava próximo do templo, naquela praça. De repente, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio da praça, provocaram Jesus, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adulterando, e na lei de Moisés determina que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isso diziam eles, tentando provocar Jesus para que ele tivesse algum motivo de ser acusado, porque os fariseus não gostavam de Jesus. Mas Jesus, inclinando-se novamente, escrevia com o dedo na terra. E pela tradição narrada aqui por Lucas, e como eles insistiam, perguntando-lhe, ele acabou realmente endireitando-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e aquela mulher, que estavam no meio de uma praça. E Jesus, endireitando-se novamente, olhando para aquela mulher e percebendo que ao redor não via ninguém mais do que ela própria, disse-lhe: mulher, onde estão todos aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Porque ela não foi apedrejada. E ela disse: não, Senhor, ninguém. Disse-lhe Jesus: nem eu também a condeno. Vai e não reincida no erro, não peque mais. Como vimos, nesse cenário, embora os escribas e os fariseus persistissem em provocar Jesus e a humilhar aquela adúltera, o mestre lançou a clássica sentença àqueles acusadores, os puritanos: aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Isso é uma frase extraordinária. Condenando-se a si mesmo, aqueles denunciantes, aqueles acusadores afastaram-se um a um, obviamente envergonhados, deixando apenas aquela frágil mulher diante do mestre. Apesar da estrutura patriarcal ancestral dominar ainda a trajetória do próprio cristianismo, não podemos desconhecer que foram as mulheres
que protagonizaram os momentos decisivos da Boa Nova. Diversas mulheres e muitas Marias se destacaram no exemplo de amor nos templos apostólicos. Nas vias, nas ruas, nos casebres, nas tendas, nos mercados e em todos os lugares. As mulheres protagonizaram, ocuparam espaço na época de Jesus. E para citar apenas algumas delas, eu poderia citar Maria Salomé, esposa do grande Zebedeu. Na realidade, era mãe de Tiago e de João, 2 apóstolos, Maria Salomé. Nós lembramos Maria, esposa de Cleófas, outra Maria das Marias e tantas, que era Maria, mãe de João Marcos, Maria e sua irmã Marta, irmãs de Lázaro, e quantas Marias, além de Lídias, no caso Lídia, mãe de Silas, Joana, a esposa de Cusa, Loide e Eunice, avó e mãe de Timóteo, protagonistas daqueles momentos, como Priscila, esposa de Áquila, aquele casal que recepcionou Paulo no deserto. Susana, Verônicas, dentre outras que trabalharam nos bastidores. Lucas, capítulo 8, versos de 1 a 3, ele narra: E andavam com Jesus os 12 e algumas mulheres que tinham sido livradas dos espíritos malignos, e uma delas, Maria Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Outra, a Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana. Ainda Lucas, no capítulo 24, descreve que após a crucificação, o corpo de Jesus foi envolvido num lençol e levado para o sepulcro aberto na rocha, cedido pela família de José de Arimateia. E Madalena, a convertida, exatamente ela, Madalena, preparou aromas e bálsamos para que no domingo, chamado domingo da ressurreição, foi ao sepulcro. Ao chegar em companhia de Salomé e Joana de Cusa e outras mulheres, percebeu que a pedra do sepulcro tinha sido removida. Adentrando o local, foram surpreendidos por 2 homens com vestes resplandecentes, um processo de materialização ou de efeitos físicos. Então esses seres lhes informaram que Jesus não estava ali, pois que ressuscitara. Retornaram a Jerusalém, entre o assombro, entre a ansiedade, a transmitir as novas aos apóstolos e aos discípulos próximos. João, Pedro, constataram o sumiço, voltaram, e Madalena ficou chorando no jardim do túmulo. E quando ainda Madalena, permanecendo naquele local, naquele cenário extraordinário, um vulto lhe chama: mulher. A princípio ela não reconheceu, porque ela estava chorando muito e as lágrimas não permitiam uma visualização mais nítida do que quem lhe chamava. Que vulto era aquele? Mas então disse-lhe a voz: Maria. E nesse instante percebeu que se tratava de Jesus. Esse reconhecimento, ele foi transcendental para ela, foi metafísico. Seus olhos em lágrimas brilharam de alegria, e depois de testemunhar o Senhor ressuscitado, foi pedido a ela, Madalena, que avisasse aos apóstolos que ele, o mestre dos mestres, estava vivo. E Madalena obedeceu. Embora os discípulos tenham se mostrado céticos quando receberam a informação a princípio, o testemunho da convertida de Magdala deve ter tido muito impacto. Mais tarde, ponderando o testemunho de Madalena, Jesus manifesta-se no meio desses mesmos apóstolos, dizendo-lhes: Pai seja convosco, confirmando o que Maria dissera, que Jesus estava vivo.
Nós buscamos no livro Boa Nova, no 20º capítulo, quando é descrito que Maria de Magdala, uma das principais figuras do cristianismo nascente, exemplo maravilhoso de superação, ela conseguiu em uma só encarnação reparar muito dos seus erros, segundo a obra Boa Nova. Diante de Jesus, Madalena disse: Senhor, sou filha do pecado. Todos me condenam, mas tenho sede de amar. Minha existência até aqui tem sido muito estéril. Desejo ser das suas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Jesus respondeu: sim. Deus te abençoa. Ninguém no mundo está condenado ao pecado eterno. É indispensável. Compreenda que nas sendas de Deus a virtude tem de entrar por uma porta muito estreita. Tem que conhecer a renúncia, todos os bens do mundo e trabalhar para a redenção. Renunciar à vida mundana. Renunciar à vida material. Lembre que viver bem é saber sacrificar-se. Dito isto, vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, ainda Jesus para ela, e difícil a jornada, mas a fé remove os obstáculos. Madalena, nada tema. E Madalena foi um exemplo de sacrifício dos prazeres pessoais em prol da construção da felicidade do semelhante. Ela renunciou uma vida e foi para uma outra absolutamente diferente. Ela entendeu, e isso como poucos, e passou o resto de sua vida dedicando-se aos que iam para os vales dos imundos, dos leprosos em Jerusalém. E no final da vida, já carcomida, deteriorada, decomposta totalmente da sua, porque era uma mulher muito bela, mas agora totalmente desfigurada pela lepra, desejou rever Maria de Nazaré lá em Éfeso, superando todas as dificuldades. Lá chegou para rever a mãe de Jesus, onde não conseguiu o intento porque desencarnou na praia, sem conseguir lograr abraçar Maria de Nazaré. E no momento do seu desencarne, viu Jesus em toda a sua majestade, em toda a sua grandeza, que a recebeu dizendo: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. E dentre outras narrativas, Joana de Cusa, que esteve lá no túmulo com Madalena, no momento em que iam realmente colocar os perfumes, os bálsamos e os aromas, ela acompanhou Maria Madalena. E Cusa, que foi casada com um alto funcionário de Herodes, foi atraída por Jesus e carregava no coração muitos tormentos, muitas angústias, muitos conflitos, muitos dilemas, muitos traumas, muito sofrimento. Ela, Joana de Cusa, amargurava-se pela descrença do esposo. Mas Joana possuía uma vigorosa fé. Certa vez, procurou o mestre para lhe falar das suas lutas e dos seus desgostos no lar. Uma experiência profundamente desafiadora, e Jesus a ouviu e disse: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. E lhe recomendou que voltasse ao lar e amasse o esposo, dizendo: vai, minha filha, ser fiel a Deus. Mesmo diante dos impactos, das chibatas, dos tormentos de um esposo ainda ignorante, Joana retornou ao lar e transformou todas as suas dores em renúncia. Logo ela engravidou, teve um filho.
Os anos passaram, e as perseguições políticas e os reveses se abateram sobre o ex-intendente de Cusa. Joana, a partir daí, ficou viúva e na miséria econômica. Necessitou procurar trabalho para se manter com o seu filhinho. Foi serva doméstica, dedicando-se aos filhos de outras mães para sobreviver com seu filhinho. Mais tarde, ela se transferiu para Roma, que na época era governada por Nero, que logo desencadeou grandes perseguições à época aos cristãos. Nero foi inapelável com os cristãos. Aliás, o historiador Tácito narra que fiéis do Cristo eram amarrados, cobertos de óleo combustível e usados como tochas humanas exatamente só para acalmar as insônias de Nero, nos chamados passeios noturnos lá no jardim de sua residência privada, nas chamadas Domus Aurea, exatamente a Casa Daurada, lá no Monte Aventino. Isso é verdade. O Tácito, historiador da época, conta isso. Nero, sabemos que acusou os cristãos de terem ateado fogo em Roma e condenou cerca de 200 a 300 mil cristãos à morte. No dia 27 de agosto do ano 68 do calendário cronológico, a partir do marco nascimento de Jesus, nas proximidades do Monte Aventino, Joana de Cusa, junto de outros 500 cristãos, foi levada ao poste do martírio. Ela escutava as queixas de um moço amarrado ao poste muito próximo dela, também amarrada, e ao seu filho. Seu filho que estertoricamente exclamava apavorado: "Abandona Jesus, minha mãe! Não vês que nos submergimos? Renega Jesus, por mim que sou teu filho." Joana chora nessa hora. Pela sua mente passavam as cenas dos primeiros anos do casamento, os dissabores, as alegrias da maternidade, a viuvez, as necessidades materiais. Lembra de Maria de Nazaré, que assistira o suplício do seu amado filho. Recorda as palavras de Jesus: "Vai, filha, sê fiel." E pede ao filho que se cale, conclamando a fidelidade a Deus. As labaredas lhe lambem o corpo e ela abafa no peito os gemidos, a massa do povo grita desvairada. E ainda na narrativa de Humberto de Campos, um dos verdugos se aproxima dela e lhe pergunta ironicamente: "O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer?" A resposta corajosa se deu num murmúrio: "Não apenas a morrer, meu irmão, mas também a vos amar." E sentindo uma mão suave a lhe tocar os ombros, escutou a voz do Cristo: "Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui." Triunfante, ela transpôs o pórtico da morte para adentrar na verdadeira vida. Kardec, cuidadoso no século XIX, deliberou estrategicamente deixar envoltas em um véu de semi-anonimato as verdadeiras heroínas agora da terceira revelação, porque eu falei da segunda revelação, da revelação com Jesus. E eu avancei no tempo, eu estou encontrando mulheres agora na terceira revelação, tendo Kardec como protagonista, em que deliberou de uma forma estratégica deixar envolta em um véu de semi-anonimato essas protagonistas da terceira revelação. Essas protagonistas femininas, evidentemente, que com ele trabalharam na codificação. No século XIX, e é bom que nós possamos fazer essa reflexão, o preconceito contra a mulher era monstruoso. Basta lembrar que 129 operárias foram queimadas vivas dentro de uma fábrica norte-americana pelo crime de reivindicarem salários iguais aos dos homens. E isso ocorreu há apenas 41 dias antes do lançamento do Livro dos Espíritos. E além
de mulheres, as tuteladas de Hippolyte Léon Denis Rivaio, ainda eram jovens, eram sensitivas. Aliás, um prato cheio para a mentalidade da era vitoriana daquele cenário. E essa sensata precaução do codificador, todavia, fez com que pouquíssimos dados biográficos sobre as moças chegassem até nós. As filhas do casal Baudin, Julie e Caroline Baudin. Julie tinha 15 anos, pela tradição histórica do pouco que nos chegou. Hoje há outras novas informações em função da tecnologia, dos materiais que foram encontrados microfilmados, mas mais tradicionalmente Julie Baudin tinha 15 anos e Caroline Baudin 18 anos. E elas psicografaram a quase totalidade das questões de O Livro dos Espíritos na sua primeira edição, que nós sabemos eram 501 perguntas. Nós temos uma outra protagonista salvaguardada no semi-anonimato pelo próprio codificador, que foi Ruth Céline Jaffé. Foi a medianeira responsável pelos 50 cadernos doados a Kardec e pela revisão completa do texto de O Livro dos Espíritos, incluindo inclusive algumas adições da primeira edição. Uma outra protagonista, Aline Carlotti, filha de um grande amigo desde juventude do próprio professor Rivaio. Ela fez parte do grupo de médiuns através do qual Kardec referendou as questões mais espinhosas do livro, fazendo uso da concordância dos ensinos, que é o famoso método controle universal dos ensinos do Espírito, do qual Aline Carlotti foi utilizada para esse processo, para que pudesse haver a convergência dos conceitos e não divergências e contradições. E ela teve essa função mediúnica. Os espíritos utilizaram dela para manter a incolumidade da pureza do nosso espírito, da nossa doutrina maravilhosa. Hermance Dufault, também conhecida como protagonista, embora com pouco tempo de experiência com Allan Kardec, talvez 8 meses, como médium principal dele na Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, que, diga de passagem, foi fundada graças à interferência do seu pai, que era muito rico. Ela, que era natural de Fontainebleau, filha de nós chamamos de triticultor, e era vinhateiro, então ele tinha terras de trigo, ele tinha terras em que produzia uvas e etc. Ele era muito abastado, tinha muitas posses, tinha muita influência. E recebeu a sua primeira mensagem psicográfica, a Hermance Dufault, assinada por Luís IX. Quem foi Luís IX? Foi um rei da França, pelo ritual da igreja, canonizado exatamente no século XIII, pela igreja. Aos 14 anos de idade, Hermance Dufault publicou através do editor Melou, lá em Paris, o livro A História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, psicografada pela extraordinária psicografia de Hermance Dufault, que tinha 14 anos na época. Dufault, ou os Dufault, a família Dufault, realmente acabou conhecendo Kardec na noite de 18 de abril de 1857, que foi do lançamento do Livro dos Espíritos, ao comparecerem àquela pequena recepção festiva, organizada pelo próprio codificador no seu apartamento, exatamente tendo como finalidade comemorar o lançamento de um livro, denominado de O Livro dos Espíritos, naquele momento. E no final dessa reunião, a jovem Dufault, sensitiva, com uma mediunidade extraordinária, recebeu uma bela página do Espírito Luís, que nós conhecemos como São Luís do Evangelho, que se tornaria, a partir de então, uma espécie de supervisor espiritual dos trabalhos experimentais de Allan Kardec. Eu estou dizendo, esse Espírito Luís, aquele rei, canonizado pela igreja, ele se tornou praticamente o coordenador, o supervisor, o gerente da codificação. E ele utilizou a mediunidade de Hermance Dufault. E no final daquele ano, a médium Dufault
receberia uma outra importante mensagem, quando eu falo no final de 1858, em dezembro, uma mensagem estimulando Kardec a prosseguir no ideal de lançar um periódico espírita. E em 1858, o Senhor Dufault, pai da jovem sensitiva, ajudaria Rivail a conseguir a autorização legal para o funcionamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde Hermance Dufault atuou como médium principal durante em torno de 8 meses. A última psicografia da senhora Dufault, recebida na Sociedade Espírita, foi publicada na Revista Espírita em novembro de 1858, foi a última psicografia de Hermance Dufault. E ela colaborou como médium na elaboração da segunda edição de O Livro dos Espíritos também, que foi revista, reestruturada, ampliada e divulgada pelo codificador em março de 1860. Homenageamos aqui, em nossas breves palavras, diante desses apoteóticos nomes femininos, em que não são muito citadas, até mesmo no movimento espírita, ou no movimento cristão, de uma forma geral, as irmãs Fox. Kate Fox, Margaret Fox, Leah Fox, Florence Cook. Como é que nós poderíamos esquecer a Amália Domingos Soler, na Espanha? Elizabeth Desperance, Eustápia Paladino, a própria Madame Roger, juntamente com o Sr. Patier, o Sr. também Fortier e outros trabalharam muito com Pleine Maison. Como esquecer Pleine Maison, que colaboraram intensamente para a propagação da imortalidade? Além da própria senhora Baudin, Allan Kardec teve incondicional apoio de sua consorte, que não poderíamos esquecer, Amélie Gabrielle Boudet. Além de sua mãe, Jeanne-Louise Duhamel. São pessoas, são seres, são mulheres extraordinárias, afinal, não poderíamos deixar também de bancar uma justa homenagem, trazendo cá para a nossa pátria as personagens espirituais muito popularizadas entre nós, os espíritas no Brasil, a saber, a poetisa Maria Dolores, como foi um dia Adelaide Aura Celeste, uma outra grande também personagem, a Meimei, Alta de Souza. Quantas vezes ouvimos falar na extraordinária ministra veneranda? E nós também falamos e ouvimos muitas vezes da irmã Sheila, Maria João de Deus, mãe do Chico Xavier. Como esquecer Joana de Ângeles, ou a conhecida irmã Rosália. E repetindo Adelaide Augusto Câmara, que foi a Aura Celeste, tanto quanto a Anália Franco, Ana Rabelo Prado, que poucos conhecem, mas foi extraordinária também, trabalhadora, que laborou bastante no movimento espírita. Benedita Fernandes, muito conhecida também, lá em São Paulo. Corina Novelina. A Igorina, que tivemos o grande prazer de conversar com ela algumas vezes, fomos visitá-la em sua casa, conhecemos, graças à concessão generosa dela, o ambiente onde Eurípides Barçanufo realmente receitava e ele ajudava as pessoas a encontrar a sua própria cura. No momento em que nós conseguimos visitar a Eugorina em 2013, a Ivone do Amaral Pereira, a Zilda Gama. Quantos nomes nós poderíamos, de uma forma venerável, respeitar, lembrar e agradecer? Então vão aqui, em minhas últimas palavras, esse agradecimento, as minhas sinceras reverências a todas as mulheres que fazem do atual espiritismo também, hoje no anonimato, muitas dessas extraordinárias mulheres, porque as mulheres se consubstanciam em termos de frequência, né, presenciais nas casas espíritas em torno de 70% a 80%. É que dá o vigor do movimento. São aquelas que nos bastidores ou no protagonismo estão realmente dando esse combustível extraordinário para a nossa amada doutrina espírita e fazem do atual espiritismo um elo inquebrantável entre nós,
mergulhado na crosta terrestre, nesse peso da materialidade e as vibrações suaves da espiritualidade. Eu só posso dizer muito obrigado. Minha eterna gratidão. Muita paz a todas vocês, mulheres espíritas, não espíritas. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Agradecemos ao irmão Jorge Hessen pela linda palestra de hoje. Agradecemos também a todos os irmãos que estiveram conosco. Faremos agora a nossa prece de encerramento. Bondosos amigos espirituais, bondoso Deus, nós vos agradecemos pela assistência maravilhosa de hoje. Que a vossa paz, que o vosso amor, que a vossa misericórdia esteja com toda a humanidade, com todos aqueles, Senhor Jesus, que buscam a tua paz, o teu amor. Que os bondosos amigos espirituais estejam sempre conosco. E que nós possamos estar sempre juntos a falar do Evangelho Sagrado do Cristo. Que a tua paz, que o teu amor seja conosco hoje e sempre. E assim seja. Queridos irmãos, nós vos agradecemos mais uma vez por estarem conosco nessa palestra virtual. Obrigada a todos e até a próxima palestra.